Cuidado com o que diz. Boa noite a todos. Hoje não é nenhum projeto, né? Cultura para quê? Filmes brasileiros para não chatear ninguém. Mas hoje a gente tem a presença ilustre do Daniel Miranda, o nosso amigo, músico, geógrafo, com mestrado em música, e, enfim, a gente vai acabar falando um pouco do projeto dele também, mas ele escolheu o filme de hoje, e aí eu quero convidar o Daniel para ele se apresentar melhor e para ele contar um pouco do filme para a gente também. Boa tarde, gente. Um grande prazer. Muito obrigado, Lília, pelo convite. E já vi que vocês são um time bem entrosado aí, todo mundo se conhece, isso é tão bom e tão raro, né? É mais para falar de música. É um filme. Começar por uma crítica horrenda que apareceu na Folha de São Paulo, dizendo o seguinte: que o Woody Allen usou esse guitarrista, a vida desse guitarrista, Emmett Ray, que a gente vai ver, como escada para as piadas dele, como escada para, né, para poder brilhar, digamos assim, para mostrar o mesmo roteiro de sempre, etc. Olha, a primeira coisa que eu gostaria de dizer, enquanto músico, que esse guitarrista não só existiu, como todas as histórias, certo que um pouco romanceadas aqui e ali, aconteceram, tá? Então vocês, o que vocês estão prestes a ver, eu não vou dar spoiler aqui, nem me aprofundar para a gente poder, né, nos deleitar aí com a obra do Woody Allen, são baseadas em fatos reais, em fatos que estão aí nos biógrafos do jazz, etc. Tá? E também não gostaria de me aprofundar muito na análise do filme. Eu vou deixar que todos se curtam bastante, né, a obra do Woody Allen. Depois eu anotei aqui alguns pontinhos, eu revi o filme depois de muito tempo, e que eu acho que pode incitar a discussão de uma maneira muito, muito bacana, muito leve, né? O filme é muito leve, só que ele transpassa, ele perpassa alguns temas para o músico e para o performer, sobretudo. Tem uma diferença entre o instrumentista e o performer, que é bem colocada ali, mas isso eu acho bem melhor. O Woody Allen faz muito melhor do que eu esse tipo de coisa. A prova disso é a conta bancária dele. A gente vai ver isso ao longo do filme, né? Como a Lília falou, eu sou músico, tenho mestrado em música. O jazz dessa época é um jazz que sempre me cativou muito, e do Django Reinhardt, esse próprio Emmett Ray, que vai aparecer aí. Então, é uma linguagem de criar um momento. O jazz é um improviso. Então, se tem uma estrutura musical muito simples, simples entre aspas, para ver como é difícil ser simples, né? Então você pega, por exemplo, temas como temas do Cole Porter, etc. Temas, se comparado à música clássica, curtinhos, e a partir dali o instrumentista começa a fazer variações, improvisos, né? É a arte de improvisar. E como dizia o John Coltrane, um dos maiores de todos, saxofonista, assim, é a arte de criar o momento, né? Então, é um pouco essa trilha sonora que vocês vai percolar todo o filme, né? E, enfim, deixo aí com o Woody Allen as honras para apresentar esse guitarrista maravilhoso, que era o segundo melhor guitarrista do mundo. Isso eu posso falar porque ele vai repetidas vezes falar isso ao longo do filme. Ah, beleza. Então tá. Alguém já assistiu o filme de hoje? Não. Não? Obrigada, Daniel. Pô, vai ser muito legal você comentando assim essa parte enfim, dessa época. Eu gostaria de ouvir de novo a frase do Coltrane. Acho que precisava de um stop assim, na frase. O improviso é criar o momento. O improviso é criar o momento. É lindo, é lindo. É lindo. Por isso que eu precisava assim, de um freeze, assim, uma coisa assim. Então tá bom. Então,
Sejam super bem-vindos. Professor Miranda, Leila, Daniel, o André aí com a Clarice também, e o Zé que chegou agora. O Zé tá no avião, Zé? É o Beto. Tá no mudo, tá no mudo. Não é um avião, é a casa de uma prima. Ah. Então, vou fazer Eu tô o no- teste com vocês do filme, só um minutinho. There we go. Tcharam. O Champagne. Faz tempo que o Champagne. Eu não vejo mais o Champagne nas telas. Eu também. Oba! Beto. We got some visitors. I'll be back. What do we get? Here's your Ann. This is what you bring me, $30? It's almost midnight. $30? There we go. Tudo certo? Tudo certo. Áudio, Tudo. tudo ok? Ah, meu pai não entrou. Vou insistir para ele entrar. Então tá bom. Então vou pausar aqui a gravação. Vamos ligando as câmeras. Tá. Então, pessoal, vou abrir o som aqui de vocês também. O Daniel vai apresentar um pouquinho, falar um pouquinho do filme, e depois eu abro para todo mundo. A gente abre para as inscrições. Só esperar o pessoal abrir, todo mundo abrir aqui. Então, o filme é inspirado no Fellini, La Strada, e a gente viu com o Adriano Mandiavac, né, Áquila, o Seco e Bianco, o Para Roma, enfim, Com Amor, sei lá como é que chama, que é um filme que eu nem gosto do diálogo. E aí a gente assistiu depois, né? Alguma coisa assim, deixa eu liberar o som aqui. Enfim, e inspirado, né, desse filme também, que a gente não assistiu aqui, mas o pessoal já pediu, então a gente pode ver depois também, o La Strada, do Fellini, com Anthony Quinn e a Julieta Massina. E eu falei hoje no almoço, eu acho que não ganhou Oscar, não, foi indicado, né? A Samantha Morton, por não ter falado nenhuma palavra, ela foi indicada ao Oscar, e o Champagne também, né? E, lógico, uma turma maravilhosa, né? Na crítica que o Daniel fala, do Inácio Araújo, ele fala, né? É uma escritora com teorias psicanalíticas da década de 70, nos anos 30. E isso que é o legal, né? Ele falou como uma crítica, mas eu acho isso muito legal. Enfim, Daniel, vamos lá? Opa, eu acho que você está no mudo. Agora? Agora sim. Oi? Ah, legal. E aí, gente, gostaram? Curtiram? Muito. Lindo, lindo, espetacular. Tem Divino. assim muitos aspectos, né, que a gente pode. Eu acho que talvez minha primeira contribuição aqui, humilde, para poder esquentar aí as análises e o bate-papo, né,
sobre o filme, talvez seja contextualizar um pouco o jazz dessa época e o que o filme mostrou sobre essa expressão cultural que é realmente o formalismo da liberdade, né? Como eu falei no começo aí dessa sessão, o jazz ele é uma expressão artística muito livre, né? Muito livre, e que tem toda uma estrutura, uma forma para se pensar nessa liberdade. Se a grande música clássica é a música dos compositores, então vocês escutam Beethoven, Handel, né? Não se fala de nenhum Schubert, não se fala de nenhum instrumentista, né? O jazz vocês escutam de Emmett Ray, Bill Evans, Miles Davis, vocês escutam falar dos músicos, né? E por quê? Porque a performance do músico, a liberdade que esse estilo de música dá para o instrumentista era, nessa época, realmente uma fronteira a ser batida, né? E, enfim, então, falando dessa expressão artística, que mesmo que o filme tenha tangenciado, mas é o grande pano de fundo para mostrar o grande ego, né, e o grande egocentrismo, que esse é o verdadeiro tema desse filme, né? Tem algumas cenas que são emblemáticas. Então, por exemplo, ele mostra muito bem em imagens, né, em ação, o que é uma jam session. Jam, né? J-A-M, quer dizer Jazz After Midnight. O que acontece? O que acontece até hoje, né? Os músicos tinham as funções, e nos anos 30, né, a gente está em plena depressão ainda, né? Alguns anos depois, de 1929. Tinha que se tocar de tudo, como o filme tangencia também. Enfim, tinham as funções, tinham os trabalhos, tocavam de tudo, e depois ia para numa tradição bem africana, assim, se juntava uma grandma daquelas, uma avó, né, daquelas que faziam um jambalaya, faziam um pratão assim de comida, todos os músicos se encontravam lá para tocar depois da meia-noite, jam sessions, fazer uma sessão só entre músicos, e ali eles poderiam ser totalmente livres, né, e não ter que, teoricamente, agradar o público, ou tocar de fraque, smoking, não. Ali se comia em torno do jambalaya ou do chile com carne, o que fosse, eles faziam uma grande feijoada, como se acontece até hoje em dia aqui. Se a gente vai nas origens do samba, a casa da tia Ciata era isso, etc. É uma tradição bem africana. E para o músico era a expressão máxima dessa liberdade, né? Então, isso vocês podem notar também que não tinha ninguém lendo partitura, né? Era realmente a expressão da liberdade, né? Bom, uma outra pequena observação que eu acho super legal: todas as músicas que a gente escutou, que o Woody Allen disponibilizou, foi o Emmett Ray tocando. São as poucas gravações. Vocês podem ver que os temas se repetem, né? Tem 3 temas que são recorrentes, que meio que fazem o fio condutor da trilha sonora, porque tiveram poucas gravações dessa figuraça que foi o Emmett Ray, né? Então, esses preciosismos assim do Woody Allen realmente é um presente, né? Bom, ainda falando um pouquinho de música e já tangenciando para o lado um pouco mais sério, entre aspas, porque trata-se de uma comédia, né? Mas que o filme fala, que é o grande ego, etc. A gente nota um conflito também, que no meu mestrado terminado agora, o meu mestrado era o seguinte, era performance, isso era sobre performance do musicista, né? Então, veio a calhar esse filme, porque eu li muitos textos, por exemplo, do músico erudito. As discussões eram assim: o músico erudito, ele, ao se apresentar, ele deve ler partitura ou não? Isso atrapalha a performance? Isso dá um distanciamento grande entre o músico e o público, né? Então, é realmente uma questão recorrente, muito séria, que os músicos que não são músicos de jazz, né, que isso no jazz é quase que a essência, se não a essência em si do estilo de música, mas no músico erudito isso se põe, né?
uma partitura dividindo ele e o público, a música dele e o público, né? E o que é mais importante, é o performer, o compositor ou a música, né? Então, todas essas discussões acontecem hoje em dia, são atuais, e no próprio exemplo, se a gente pega a música erudita, né? Nós tivemos alguns performers e gênios musicais, por exemplo, Liszt, o grande pianista Liszt, ele era um cara muito bonito, cabelos longos, etc., e foi ele que instituiu que o piano ficasse de lado para a plateia, né? E que se pudesse, então, ver a silhueta, ao menos, e depois, se o pianista virasse para a plateia, visse o instrumentista, porque até então o piano ficava de costas, tá? E o pianista ficava de costas, assim como o maestro. Então, essa dualidade entre o instrumentista e o performer, né? Quer dizer, o fim para ele, o produto artístico dele, finalmente, a música não basta, digamos assim, ele tem que ser um personagem. E isso está muito aparente no episódio hilário aí da Lua, né? Ele fez a Lua e caiu com Lua e tudo, e ficou nervoso, e tomou um porre, enfim, chegou... Porque, claro, para ele a música não bastava, ele tinha que descer numa Lua, porque ele era o cara, né? Enfim, e já aí tangenciando, para não me alongar muito e abrir o debate, né, quer dizer, o que realmente trata o filme, né, é o grande ego desse senhor, né, e não é por acaso que o amor da vida dele, a gente descobre nas últimas cenas, é uma moça muda, né, uma companheira muda, quer dizer, que concorda, teoricamente, entre milhões de aspas, com tudo dele, não deixa de ser um espelho, né? Quando ele tem uma companheira um pouco mais... que tenta fazer análise com ele, né? Que acha ele um objeto cultural curioso e tudo, o pau quebra, etc. Enfim... E tem uma cena muito bonita, né? Que logo no começo, depois do episódio da Lua, ele está lá destruindo a Lua, jogando no fogo, queimando a Lua, e ele fala uma frase mais ou menos assim, né? Que todos os sonhos acabam em cinzas mesmo, etc. E a companheira dele atual, naquela ocasião, fala assim, e os meus sonhos, né? E os meus sonhos, o que vai ser? Então, ele estava tão na trip dele de egoísta, né, que as pessoas do lado passavam desapercebidas. Só tinha o alter ego dele, que era o Django Reinhardt, que esse sim foi o músico de maior sucesso da década de 30, pré-guerra e pós-guerra, né? E que, se vocês, para usar um verbo atual, googlarem aí, Django Reinhardt, realmente foi um expoente da guitarra dessa época, né? Então, era realmente... Ali ele via, não em termos de performance, mas via em termos de música, em termos de conteúdo, em termos de essência, entre aspas, rival, ou então um espelho que ele não gostaria muito de ver. Então, eu falei no começo também, quantas vezes no filme ele fala, eu sou o segundo melhor guitarrista do mundo. Tem aquele cigano lá na França, lá na Europa, né? É recorrente isso. E, gente, eu acho que para levantar alguns... Como é que chama? Alguns pontos eu acho que está legal. A Lili pediu para eu não me estender muito, e aí a gente vai batendo bola aí, e feliz que vocês gostaram. Obrigada, Daniel, que legal. O Zé teve que sair porque ele está na casa dos amigos, mas ele falou para depois disponibilizar a gravação. Eu vou editar, então, eu nem sei se eu vou editar, mas enfim, eu não vou poder fazer isso agora essa semana, porque eu não vou estar aqui, mas eu vou disponibilizar para todo mundo depois, beleza? O Acla foi o primeiro a se inscrever, quem quiser, depois o Ivan. Vamos lá, obrigada, Daniel. Eu quis ouvir a introdução do Daniel, que foi ótima, como eu esperava, foi muito boa e também gosto muito de música desse período. E a Vânia está com a filha Nanda aqui, e os amigos
Estão todos me esperando para sair para jantar, então já estão com cara meio famélica, assim. Então eu não vou poder ficar. Lília, boa viagem para você, querida. Depois, na volta, eu vou querer ver a gravação. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado. Tchau, boa noite, Áquila. Tchau. Tchau. Ivan? Eu não sei se vocês perceberam que o Fellini estava lá trocando baixo todas as vezes, né? Acho que ninguém percebeu esse detalhe. Não, Eles até pulou aqui quando eu falei isso. Olha lá, o Fellini está lá tocando baixo lá na orquestra, no contrabaixo, né? O baixo, contrabaixo do baixo, né? Meu assunto realmente é o filme. É espetacular, né? Porque o Woody Allen, além dele ser um diretor excepcional, além dele pegar atores e atrizes sensacionais, ele faz uma direção que é alguma coisa de esplêndido, né? Quer dizer, o personagem, o protagonista, você até esquece daquele ator maravilhoso que é o Sean Penn, né? E a Uma Thurman também dá um show espetacular que você só vê, por exemplo, eu só vi que era Uma Thurman, até falei, Uma Thurman entrou no filme e ela dá um show espetacular e você até esquece que é aquela atriz maravilhosa, porque o Woody Allen dá uma personalidade tão espetacular para o personagem no filme que realmente é surpreendente, né? Outra coisa que eu destacaria é o cenário, os cenários belíssimos, os andamentos, as cores, as pessoas se deslocando. É uma obra-prima. Obrigado, Daniel. Espetacular. E a sua introdução também foi muito explicativa, muito legal. Obrigado, gente. Muito bom. Que barato. Obrigado. Obrigada, Ivan. Quem é o próximo? eu posso falar? Pode, Vera? Então, eu achei engraçado, eu não achei esse filme uma comédia. Não é uma comédia, de jeito nenhum. Né? É um filme realmente um pouco melancólico. Eu acho que o Woody Allen, ele fala sobre a dificuldade, ele repete também várias vezes, assim, as mulheres falam para ele, você não consegue abrir seus sentimentos, você não consegue se expressar, você tocaria melhor se você conseguisse se abrir mais. No final, é isso que acontece. Quando ele sofre, quando ele se permite, quer dizer, ele não se permite, ele é invadido pelo sofrimento, ele consegue se abrir mais e o próprio diário fala que aí ele tocou melhor. E eu acho que, além do cara do cigano, maravilhoso, que ele se espelhava, né? Eu acho que o Woody Allen está se espelhando nele também, porque já tinha passado, assim, quando ele repete essa história também, porque o artista ele é egocêntrico, porque ele fica, ele não era o Emmett só que era egocêntrico, ele pegou esse personagem, né? Porque é um personagem que não se sabe nunca direito muito bem, se sabe uma coisa aqui, outra ali, né? Ele está falando dele, né? Falando dele, porque ele já tinha passado pelo escândalo. Posso falar agora? Eu não quero. Tinha passado por aquele escândalo. E, enfim, ele teve várias esposas e várias ligações no final. Tá, tudo bem, ele estava com aquela menina, mas talvez até porque teve aquela situação toda e eles estão juntos, mas não sei o que rola, mas assim, eu acho que ele está falando dele ali, está falando muito dele também, dessa coisa do egocentrismo, da coisa autocentrada, de repente é uma parte dele, é um ponto dele, né? Ele faz sempre aqueles personagens, até o Emmett ele fez parecido com ele, com aqueles personagens que ele faz naqueles filmes, né, que ele interpretou antes como comédia. Só que esse filme não é uma comédia. Eu adorei, achei muito legal mesmo. Tanto que o Champagne e a menina são ótimos, né? Eles arrasam a mudinha, e ele, assim, é Fellini puro, realmente. E eu não tinha reparado o Fellini tocando. Ivan, foi ótima a sacação essa, nossa.
Beleza, obrigada, Vera. Depois é a Cibele, depois a Luísa, e quem quiser pode se inscrever também. E se o Daniel quiser também comentar as coisas, também pode. Eu quero Pode falar, agradecer, Cibele. eu quero agradecer ao Daniel pela escolha. Eu tenho muita cumplicidade com os músicos, porque eu já tive piano bar, e o filme é genial. E o Woody Allen quer dizer, é um cara genial a nível músico, que é o jazzman, e o cara genial, que é o cineasta Woody Allen, narrando. Ele é genial. Ele narrando você quer dizer, são dois gênios, só podia mais com mais, né? Gente, beijos para todo mundo. Eu vou ficar escutando vocês, mas eu vou tirar minha imagem, porque aí eu fico mais à vontade, tomo meu vinho e é isso aí. Tá certo. Beleza, Cibele. Agora você, Lu. Eu concordo com a Vera, eu também não senti o filme como uma comédia, mesmo talvez tinha um tom de comédia, mas o personagem é um personagem muito trágico. Tinha o trágico cômico, claro, por causa dessa excentricidade, porém, realmente eu não consegui rir das situações trágico-cômicas. E eu achei interessante como eu não sou musicista, então eu vou mais pela vida, a psicologia, e eu achei interessante justamente que criou uma linha, né, que assim se fecha, porque logo no início assim, tem essa questão do músico que a esposa dele fala, que talvez ele nunca consiga ser tão bom por ele não se deixar levar pela a questão da emoção, da afetividade. E o filme acaba logo quando ele leva, assim, tipo, tem 3 momentos quando ele não é reconhecido, né? Ele leva, digamos, o toco lá da esposa, aí ele volta para outra que é muda, leva um outro toco, e aí o terceiro é quando ele leva aquela moça para ver o trem e ela não está nem aí para a música dele. E aí ele tem aquele momento catártico, que é justamente esse momento que foram 3 vezes repetidamente que ele não foi reconhecido. E aí talvez o quanto isso não volta para aquele início, né? De se deixar levar pelas emoções é que traz à tona o sentimento tanto musicista, artístico mesmo. E aí também termina o filme e aí fala que ele teve o auge e que depois ele também sumiu, assim. Eu achei interessante que acabou, não ficou claro talvez, mas eu acho que deu essa ideia assim no filme. Mas achei o Woody Allen sendo Woody Allen. E essa musiquinha assim, porque eu realmente não conheço esse jazz assim, não é, eu gosto de coisas mais lentas. Muitas notas para mim fica muito estímulo para mim. Mas é muito do Woody Allen, então assim, tem tudo a ver com ele, assim, essa eu não conhecia não, sou muito bem ignorante nesse sentido, mas assim, só de ouvir a música para mim já sei que é um filme do Woody Allen, né? Daniel, ele usa, né, o Django em outros filmes, né, dos créditos iniciais, né? E em outros filmes. Isso usa, e ele tem em Nova York uma jam session, Jazz After Midnight. Ele tem um bar onde ele toca toda terça-feira, e é exatamente esse período do jazz, os compositores, etc. Ele toca clarinete, né? E agora, sem dúvida, a mesma coisa acontece com o Milos Forman no Amadeus, né? Quer dizer, contando a história, entre aspas, do Mozart. Algumas coisas aconteceram realmente, que está retratado no filme, mas o verdadeiro propósito do filme é mostrar, através do personagem Salieri, o que é a inveja, o poder da inveja e a determinação de acabar com a obra da outra pessoa, né? Aqui o pano de fundo, o verdadeiro recado é o egocentrismo, sem dúvida. Sem dúvida. Enfim... E também, talvez, a falta de ferramentas do próprio artista para lidar com o eu, né? Quando a mulher dele, Blanche, né?
que está na frente do trem e fala assim, vamos partir para esse trem, etc., e começa a analisar ele e pergunta, mas será que você não está fugindo da sua infância? Ele falou assim, olha, minha infância foi horrível, eu não quero lembrar de nada. Enfim, ele não tinha nem essa busca pelo verdadeiro eu. Ele estava, na verdade, na busca de um personagem e uma imagem dele inalcançável que ele mesmo criou, né? Isso dá uma angústia sem fim, né? Nesse sentido, sem dúvida, não é uma comédia e, enfim, comédia, drama, western, etc., são labels, são coisas que a gente bota, a gente sente, né? Sem dúvida, o pano de fundo é um personagem angustiado que se mostra através de situações inusitadas e engraçadas, algumas delas, embora todas tenham sido reais, todas aconteceram, né? E, enfim. É performático, né? E aí é a minha intervenção do começo, que é a diferença do músico que tem a música como finalidade e o performance, que a música não basta, ele tem que ter uma performance ao redor dele, em torno dele, para poder ter na cabeça dele a obra completa. Né? Então, por isso que eu chamo o Django Reinhardt de alter ego dele, porque ali era música pura, ali onde todas as vezes que ele escutava o Django Reinhardt, ele desmaiava, né? Então, é porque a música tocava direto e não tinha plumas e paetês, era a essência do negócio, né? E ele tinha medo de... Pode falar. Não, eu me lembro porque ele fala também no início do filme que ele não queria ser gravado para não ser copiado, que aí ele perderia também esse reconhecimento como estilo próprio. Então, percebe-se o que você disse, que é esse medo, porque ele não consegue ser a plena essência dele, ele não consegue vir a ser o que ele é. Então, vira o tempo todo essa angústia, nessa busca por um alter ego, ao mesmo tempo medo de alcançar algo que ele acha que possa ser inalcançável e a fuga também. Então, ele fica nesse limbo, né, entre o passado e o futuro, e não consegue gerenciar esse presente. Exato. Vera, depois Ivan. Eu já falei. Então tá. Ivan. Outra coisa que eu destacaria no filme, que eu achei espetacular, é o contraste que existe entre um personagem execrável, porque ele, na vida comum, ele era execrável. O que ele fala para aquela primeira namorada é uma coisa horrível, né? Ele fala o tempo todo de ele escrachar ela de uma forma tão ridícula. E quando ele começa a tocar, ele é uma pessoa tão divina, né? Porque a mesma personagem que ele esculhamba completamente, quando ele começa a tocar, ela mostra uma expressão de um prazer, de uma alegria. Isso o Woody Allen mostrou muito bem. Então, é como se fosse um contraste entre uma pessoa execrável e, ao mesmo tempo, um músico excepcionalmente lindo, maravilhoso, deslumbrante. E não deve ser por acaso que ele colocou o Fellini justamente quando ele está tocando, porque o Fellini também era um cara que fazia um filme espetacular, maravilhoso, né? Então, o fato dele colocar o Fellini, porque ele poderia colocar o Fellini, o personagem parecido com o Fellini, em qualquer parte do filme, mas ele coloca tocando um contrabaixo bem presente lá naquela orquestra, né? Que é justamente os momentos divinos onde ele tocava. Eu achei esse contraste muito, muito bonito, muito lindo no conjunto do filme, né? Que é espetacular, né? O filme é uma obra-prima. Eu achei muito, muito bom. Tem um trecho de uma música do Para Todos, do Chico Buarque, que ele fala que mesmo que seus poetas sejam falsos, seus poemas serão bons. Né? Então, ele distingue de uma maneira assim, cabal o ser humano da obra. Né? E isso é realmente recorrente e você tem toda a razão. Ainda mais, não é em anuência ao personagem, mas a gente lembrar que que os Estados Unidos estava saindo da Grande Depressão
né? Então, o cara, ao mesmo tempo, era músico, ao mesmo tempo ele era cafetão, jogava no jogo, ele fazia tudo para se virar, né? Então, até que ponto isso é verdade ou mito, etc., eu não sei, mas o Woody Allen usou isso de uma maneira, né, exemplar. E de uma certa forma, isso é uma coisa recorrente, né? Porque você, quando admira muito um artista, acontece muito, né? São raros os artistas que você admira muito, e quando você vai conhecer pessoalmente, é uma porcaria o personagem, a pessoa é uma porcaria, né? Em alguns momentos, por exemplo, Fernanda Montenegro, não. Fernanda Montenegro, alguns poucos, o Antônio Torres também, o escritor, a Fernanda Montenegro, tem algumas pessoas que são realmente pessoas agradabilíssimas no trato pessoal, né? Mas a maioria, você se decepciona quando você conhece a pessoa, porque você admira tanto a obra da pessoa que aí você está esperando que é um deus ou uma deusa, né? E não é nada disso, né? Na maior parte do caso. Eu acho que também o Woody Allen trata disso, né? Como se ele dissesse isso para a gente também: olha, eu sou um grande cineasta, mas na vida pessoal eu sou uma porcaria. Uma coisa que a gente detesta de fazer é separar o símbolo da persona, né? Claro. Então, sempre o que se projeta é uma coisa e a persona é outra. Que é o grande debate atual, né? Sem dúvida. Essa questão hoje em dia, esse levantamento do, digamos, identitarista e tal, está levantando muito essa questão do quanto que a gente pode separar o artista, né, essa persona, da pessoa no particular, né, que é essa questão que é levantada do Woody Allen, Polanski, agora o Caetano, e vários outros artistas, e tanto nas artes plásticas também, né? Eu estava vendo há pouco tempo essa discussão entre se um artista nas artes plásticas ele fosse... Aí teve até um debate sobre a questão... pegaram pesado, assim, mas, por exemplo, se obras... Porque o Hitler pintava, não que ele fosse necessariamente um artista, mas se poderia colocar, por exemplo, no museu. Até que ponto você pode separar? Qual é a ética aí? Né? E onde fica a arte e onde fica o ser humano como tal? É interessante, porque isso é realmente um debate super atual. Quando o ser humano, minha opinião, o caso do Bertolt Brecht, né, que fez o teatro dialético, ele é um animal político, e um animal político muito claro. Pouco importa a persona, porque a atuação dele na coletividade está muito explícita, está muito clara, e a obra dele é impossível desvincular do ser político dele. Então, isso para mim, aí tem uma outra discussão também, o que quando se individualiza muito, quando se pega casos extraconjugais, etc., aí já até que ponto é persona ou people? Está entendendo? É coisas de uma terceira coisa que entra, que é a mídia, e que vai manipulando, e que vende mais, e que às vezes é fomentado pelo próprio advogado do cara, está entendendo? Para criar. Mas eu prefiro, enquanto assim, artista, por exemplo... O Wagner, coitado, não tinha nada a ver, o compositor Wagner, com o nazismo, mas foi totalmente cooptado pelo nazismo. Então, é totalmente injusto você culpar o Wagner pelo que aconteceu. E o Brecht é totalmente justo você associar o teatro dialético à militância política, ao posicionamento dele frente à coletividade, muito claro. Sim, né? Que foi intencional, né, no caso dele. Intencional. Foi junto, enquanto que Isso. Wagner, o próprio Nietzsche, né? O Nietzsche também sofreu isso. Mas aí, Daniel, aí você já coloca um terceiro elemento, né? A gente estava falando a pessoa, a personalidade, quer dizer, a vida pessoal, a vida amorosa, a vida pessoal e a vida profissional, né? Aí, no caso, já existe o profissional e o político ao mesmo tempo. Então, já existe um triângulo de coisa, né? Porque a vida pessoal nem se julga, já se julga dois outros assuntos
que não é entre a vida pessoal e a vida profissional, né? O que ele apresenta e qual é a intimidade dele, né? Como é que ele vive. Claro. Né? Interessante, Quanto mais você se como disse a coloca como Luísa, esse ser é um assunto político. bastante interessante, bastante atual, bastante. Eu não sei se é Luísa seu nome, desculpa. Sim, Luísa. Então, é uma discussão bastante atual, bastante interessante, bastante rica mesmo, né, para a gente conversar. Né? Sem dúvida, porque quanto mais... eu acho que tem um hiato de clareza nas posições coletivas, políticas mesmo, porque quando se diz posição coletiva, se diz você se posicionar frente a uma coletividade, então é política. Existe um hiato muito grande e uma ligação direta para a persona. Se o cara não cometeu crimes, etc., coisas que realmente têm que ser condenadas e presas, assim, não me interessa muito, a mim, Daniel, tá? Se o cara está saindo, se ele... O que interessa é a obra e o posicionamento dele, digamos assim, né? E hoje a gente vive, eu acho que um extremo, uma individualização exacerbada, até cooptando movimentos políticos e bandeiras políticas super legítimas, né? E que tudo vira vitimização, e que tudo vira não sei o quê, e quando, na verdade, o ser político e a clareza de se posicionar à frente a uma coletividade devia ser um pouco mais fomentada, né? E não individualizada. Tá certo, tá certo. Eu, como trabalho com constelação, sempre fico pensando na vida pessoal. Né? Sim, mas esse é o eu nunca trabalho, penso claro. só na vida profissional, né? Porque geralmente eu lido com uma questão profissional e pessoal. Quer dizer, as pessoas são muito famosas profissionalmente, elas dificilmente elas têm uma vida pessoal do mesmo nível, né? E algumas poucas pessoas que têm uma vida pessoal boa não conseguem uma vida profissional. Então, eu, pessoalmente, estou sempre preocupado com essas duas questões. De certo que sim. Beleza. Vera, depois a Virgínia, depois a Nelly. Peraí, eu vou falar, mas eu vou chamar o Otávio, porque foi ele que levantou a mãozinha. Ele que botou a mãozinha. Levantou primeiro que eu. Mas eu vou falar. Fala, Otávio. É só o seguinte, quando ele fala do pai, ele fala que o pai batia nele, o militar que batia nele, sim, né? E que morreu esganado. E aí me chama, assim, veio à cabeça se foi ele que matou o pai. Né? Eu também pensei nisso. Então... Não, você também não. Eu pensei naquela... Você sabe que... Ele foi evasivo. Ele morreu, acho que ele morreu asfixiado. O roteiro não tem nada gratuito, né? Se está lá, não se perde. Vai que o pai era uma versão dele. Minha mãe não aguentou. Eu pensei também isso. Mas eu queria falar outra coisa. Eu lembrei, o Woody Allen está pontuando o tempo todo isso. Que o artista é uma coisa, a obra é uma coisa e a vida pessoal é outra. Até porque ele estava passando por essa situação, né? E ele faz um meia-culpa, egocêntrico, se preocupa com os outros, só pensa em fazer o que a sua obra. Ele está falando de alguma forma, eu acho que ele está se colocando ali. Mas eu lembrei do Proust, e ele traz essa discussão lá na Recherche. Ele traz exatamente essa discussão. Tinha um músico que tinha tinha uma música que é um pano de fundo da obra, mas aí ele sempre coloca assim, as pessoas com obras e com ele mesmo, está falando dele mesmo também, e a vida pessoal, ele coloca essa discussão, ele diz que não tem nada a ver, não tem que misturar na qualidade da obra artística, se a pessoa fez aquilo motivado pelo quê, se é bom, se é ruim, se teve fracasso, não teve, se é um cravo. Ele defende essa posição lá atrás. A obra, se for boa, é boa. Beleza. Agora a Virgínia está no mudo.
Eu não coloquei mãozinha nenhuma. Ah, mas eu queria te ouvir. Foi mãozinha invisível. Mas eu gostei bastante do filme, interessante, de situações. Eu também, assim, como Vera, não achei assim, uma comédia. A parte mais assim, que eu senti vontade de rir foi a história da Lua, porque aí realmente se equilibrar naquele barato. E quando sugeriram que ele podia cair lá de cima, ele tomou todas antes de subir lá. Mas a questão também de marcar bastante a diferença entre o personagem, né, a pessoa e a obra é bem marcante e é interessante. Eu acho que musical isso vale. Gostei de assistir o filme, achei muito interessante a forma de fazer, de colocar as outras pessoas também naquela da narrativa, as hipóteses, as 3 hipóteses ali da entrada no... aquela tá boa. Possibilidades, né? Tal pessoa contou que foi mais ou menos assim, o outro, as possíveis versões. Achei muito interessante a forma de colocar a história. Muito legal. E terminar com ele naquela coisa de emoção efetiva também, eu achei bem interessante. Muito a vez em que ele impactou realmente, se emocionou, deixou a emoção vir assim. Mas é só isso. Gostei muito das abordagens, gostei do Daniel ter dado iniciativa nas colocações, muito legais todas as colocações, gostei bastante. E uma boa noite, gente. E o Paulo saiu do debate, não quis falar no debate? Não, ele não, na hora que ele estava no filme, ele não se sentiu muito bem, aí terminou não perdeu a oportunidade de assistir o filme. Manda um abraço para ele, daqui a pouco eu estou mandando o filme para ele poder terminar de assistir durante a semana. Ele vai gostar bastante. Ele terminou, não assistiu. Viu? Obrigada. Manda um abração para ele. Obrigada, Virgínia. Nelly, depois o Otávio de novo. Bem, Lília, eu não me inscrevi, não, mas... Eu sei. Nem você, Você sabe que a minha mão é tão inquieta toda hora, mas não. Você é muito balandrinho, já fez isso. Mas, olha, eu vou falar, obrigada, eu gostei muito do filme, de tudo. Eu gosto dessa música, eu gosto do Woody Allen, o Daniel, os ensinamentos, né, os conhecimentos dele muito bons, o debate maravilhoso, a Luísa, o Ivan. Eu gostei muito, muito mesmo. O filme é uma delícia. A música é o jazz que eu gosto também. Obrigada, foi muito bom. Obrigada, Nelly. Então, Otávio ou Vera, alguém... Otávio. Falar da atriz desempenha o papel da muda, não sei se vocês falaram, porque, assim, o Daniel falou que é uma história verídica, né? Mas as informações são muito poucas. Né?
parece assim uma atriz do cinema mudo, né? Porque é Sim, uma né? coisa. Não, eu estou dizendo artisticamente, eu acho que ele usa o recurso do cinema mudo. A atriz, ela é muito expressiva. Eu acho que ela usa os recursos do cinema mudo no olho. Ela fala com o olho, né? E isso, eu não sei quem é essa atriz, mas me impressionou muito. É a Samantha Morton. É uma atriz britânica. Agora ela está no Walking Dead da vida, mas ela fez alguns filmes independentes, aquele Cinedoc Nova York, que foi o último filme do Philip Seymour Hoffman, ela era secretária dele. É mó legal, porque ela morre, e aí ele fica ligando para a secretária dela, pro telefone dela, para ficar ouvindo a voz dela, né? E ela fala assim, porque nos Estados Unidos, quando você liga, quando você deixa recado, você que paga, né? Aqui no Brasil, acho que era diferente, né? Você pagava para ouvir, né? Aí ela fala, this is my phone, leave your message, it's your dime. Né? Tipo, ela fala isso, aí o cara fica o filme inteiro ouvindo a voz dela, ela já morreu, assim, não aparece mais. Mas é a voz dela que fica o tempo inteiro, assim, porque ele quer matar a saudade, né? Enfim. Impressionou muito ela. Ela é muito boa. E vocês falando que ela é britânica, eu assim, me parece que os atores britânicos eles devem ter alguma coisa do teatro, né? Porque eu tenho visto Netflix e coisa e tal, e eles são muito bons, né? Muito bons como atores. Boa viagem para você, para São Paulo. O que você vai fazer em São Paulo? Eu vou tirar férias. Eu vou na Bienal passar raiva. Vai ter síndrome de abstinência. Vai ter síndrome de abstinência. É mentira, ela vai fazer um filme. Vocês estão... Ai, que eu vou mesmo amanhã, eu vou filmar com uma galera. Uma galera que eu trabalhei há 20 anos. Que legal! Eu vou filmar com eles amanhã. A gente vai visitar um cineclube que a gente fundou numa comunidade, chama Sapocínio Cineclube, e virou ponto de cultura. E aí eles estão fazendo um documentário sobre esse cineclube, e aí eu vou lá visitar. Nossa, o cheiro é horrível, tomara que tenha mudado. O lugar era muito triste, cara. Ai, depois da Brasilândia, terminal Cachoeirinha, Zona Norte, assim, final, eu lembro que eu demorava 2, 3 horas para chegar em casa. Vai ser legal, né? Tipo, é legal que eu tenho um amigo que o apelido dele é Gordo e ele era mó magrelo, ele e a Adri, né? E aí eu quero ver se ele finalmente está gordo, né? Enfim, mas você vai tirar férias só por da acaso. gente. Oi? Vai tirar férias da gente. Não, Pois é. sexta-feira a gente está aí. Sexta-feira tem a queda do Império Americano. O declínio do Império Americano. Essa história. E o filme do de Allen, Todos os Dias Eu Te Amo? Então, tá aí também na bala para a gente assistir. A gente pode assistir domingo. Domingo a gente pode fazer 2 sessões também. Ah, não. Eu tenho coisa para fazer de manhã. Mas aí vai para outra. Já baixei. E não assisti. A gente vai assistir. Sem ser no próximo, no outro. Quando é que vai ser o declínio? O declínio vai ser na sexta-feira. Eu passo para você. Você entra no debate. A Luísa dá aula, ela está no fuso horário da Alemanha. E aí, então, ela dá aula no horário. Não, mas enfim, as outras sugestões também estão todas anotadas, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Porque eu quero... Eu só quero dar oi para todo mundo. Eu tô com saudade. Eu falei, encontrei a Guará, falei, você não aparece mais. Nossa Senhora. Eu encontro a Guará todo dia na rua, quando eu estou olhando para o Ayers. Mas eu estava muito atolada, trabalho, faculdade, e esse tempo eu só hiberno. Aí
Hoje eu não consegui pegar o filme, eu estava hibernando. Aí acordei, eu falei, vou entrar, vou ver o filme. Aí eu vi que começava às 6. Eu falei, já perdi. Mas eu dou oi para todo mundo. Desculpa, gente, ficar mudando o horário, mas, enfim, só para garantir, para a gente ficar calminho, não precisar correr, né? Mas poderia ter sido às 7, anyway. Quando for assim, você bota uma observação baixo, porque a gente olha assim, também não sabia, o Otávio que viu, que falou, olha, é 6. A Grácia entrou às 7, meu pai entrou às 7, aí o pessoal desistiu de ficar. Né? Você tinha depois de uma observação assim, gente, ó. Eu falei, o Otávio me ajudou no Cineclube, falando, Lília, ele viu e que me falou, já era tarde, assim, já estava muito em cima. É verdade. Eu tenho inveja do artista. Ela falou, ela tem inveja do artista. Ai, gente, então deixa eu contar umas coisas aqui, eu vou postar lá no grupo. O Daniel, ele fez... Eu conheci o Daniel lá no concerto da casa, né? Os pais dele são vizinhos do Áquila também, o Daniel é belga. E aí ele voltou para o Brasil pequeno, mas depois voltou para a Bélgica e ele fez vários espetáculos, concertos didáticos, e ele tem o duo parroquiano que tocou lá na Casa de Petrópolis, né? E, além de músico, ele é geógrafo também, e ele fez um trabalho incrível de mapear a viola de arame no mundo, no Brasil. Tem um mapinha dele interativo muito maneiro. Eu vou colocar o link lá para vocês também. E aí tem as músicas dele também do Spotify, que eu vou colocar lá para o pessoal ouvir, né? E, enfim, e o Daniel é mais do que bem-vindo para vir sempre que quiser. Né? Obrigadão. Obrigadão. Muito bom mesmo. Muito bom. E alguém quer falar mais alguma coisa do filme? Eu só queria pedir para vocês verem os sete prisioneiros do Rodrigo Santoro, que realmente é um filme que, se for para o Oscar, vai mexer muito com o Brasil, viu? É um filme feio, não é um filme bonito, mas é um filme super importante para o momento atual, e tem umas revelações bem... E ele é todo certinho, ele tem um roteiro muito bem feito. É o gênero algoritmo. Hein? Gênero algoritmo, é porque agora eles estão usando essa nomenclatura para obras de Netflix, assim, né? Ele é muito bem estruturado. Orquestrando o tempo. Tudo tem sentido, tudo, sabe? O trabalho dos atores é muito bom, é um filme feio, mas é muito importante para nós. Eu pediria a vocês para verem. Depois a gente poderia até ver juntos, que é realmente muito legal. Quem é que deu a dica do filme Identidade? No grupo? No grupo, alguém falou. Não vi, depois eu vou dar uma olhada lá. Eu gostei muito. Várias pessoas falaram, né? Eu vi ontem com o Otávio. Gostei. Eu também. Gostei. Eu não achei tão maravilhoso como as pessoas estavam falando. Mas eu gostei, eu acho que é um filme que tem muitas nuances. Ele tem mais nuances do que parece, né? Tem aquela história, mas por trás da história tem várias histórias. Mas eu achei assim, eu gostei a juntar, eu fiquei juntando, até gostaria de ver em grupo para a gente falar, porque assim, eu não sei se eu fiquei vendo coisas. Eu vi toda uma história por trás da história e todo É curioso, né? É um filme curioso. Gostei. É o filme que está todo mundo indo no motel? Não. Duas amigas que são negras. O quê? Elas são negras, de família negra, mas elas são brancas. E elas se reencontram, e aí tem todo um desdobramento assim, da vida delas duas, que é bem diferente, a personalidade é bem diferente, mas tem toda uma história por trás da história. É bem interessante, assim, mas não é aquela maravilha toda. Mas é um bom filme, é curioso, né? Acho que é bom para debate, tem muita coisa.
Agora, esse que o Ivan está falando, Ivan, é na Netflix, do Rodrigo Santoro? Tá na Netflix. Tem outro filme interessante que a gente viu ontem, que é o Quanto Vale, é o Worth. É sobre o que pagavam para as vítimas de 11 de setembro, que é o trabalho de das vítimas. É um filme de atores muito interessante. É um filme muito forte, muito interessante e muito leal, realmente, né? Que trabalha também com a relação do lógico com a emoção, né? Tem 3 atores assim brilhantes, uma atriz e 2 atores brilhantes, que fazem um papel de atores de direção que é da melhor qualidade. Vale a pena ver. A gente viu ontem. Chama Quanto Vale. Na verdade, o nome do filme em inglês é Worth, quer dizer que vale a pena, né? O que vale a pena, né? E esse filme tem vários desdobramentos e é uma transformação de um cara cético e um advogado muito rígido numa coisa, e tem a parceira dele e um outro personagem que entra por fora que faz ele se transformar completamente. É um filme muito interessante. Na Netflix também? Netflix também, Netflix. Nossa, gente, obrigada por essas dicas. Eu não prometo que eu vou assistir, mas eu preciso, porque eu fiquei assistindo filme de cogumelo. Relaxa. Olha, gente, eu vou dar um beijo para vocês, que a Teresa está me chamando para jantar, tá bom? Beijo, Ivan. Boa noite, foi uma Teresa. delícia. Obrigado, Daniel. Daniel, foi bem legal. Foi legal, cara. Bem, esteja sempre aqui com a gente, Daniel, por favor. Tá? Valeu. Obrigado. E todos. Um abração a todos. Nelly, abraço a todos aí. Obrigado. Abração. Abração. Abraço, Obrigado. Ivan. Beijo. Obrigado. Daniel, Beijo. Boa viagem para você. Obrigada. Daniel, brigadão. Pena que seus pais não ficaram, né? Pois no debate. Será que não sei aconteceu? o que foi. Lília, eu queria dar uma palavra Não com sei. você. O que eu faço? Eu te telefono agora? Oi, pode falar aqui, dona Ana. Ou se a senhora quiser me ligar também, fica super à vontade. Não, é que eu acho que eu pisei feio com você. A semana passada, você nos fez um convite, eu não entendi direito. Tinha uma porção de coisas acontecidas com a gente, uma trombada num carro que não é meu, é da Cecília, coisas assim. E com isso, eu não me expliquei direito e não entendi seu convite, te dei um bolo feio. Não foi isso, não? Há 2 semanas atrás? Ela pediu um filme. Lembra que ela pediu um filme? Aí você falou, poxa, isso, a gente assistiu Mauritano, né? O Mauritano, tão bom, né? Dona Ana, mas foi uma pena a senhora não estar. Todo mundo amou o filme, foi super emocionante, o debate foi incrível, pena que eu não gravei, né? E todo mundo ficou te agradecendo mil vezes. Não foi isso, não. Foi um convite que você me fez e eu não compareci. Eu acho que eu fiz uma confusão de datas ou qualquer coisa assim. Mas, enfim, se eu não te prejudiquei, se eu não tomei teu tempo à toa, melhor assim, tá? Imagina! A gente depois conversa, que você tem de realmente descansar agora com a tua viagem amanhã. Tá bom, uma boa noite. Um beijo para o seu Jorge também. Tá bom, tchau. Tchau. Então, pessoal, obrigada pela presença de todos, pela contribuição, Daniel. Valeu. Obrigadão. Obrigada. Valeu, gente. Obrigada a todos. Boa viagem. Boa viagem. Obrigada. Boa viagem. Um beijo. Até semana que vem. Até. Beijo. Tchau. É 7 horas, hein? 7 horas. Pode ser às 6, só tem que avisar, porque senão... Pode ser às 6, para não terminar tarde. Senão nós vamos ficar com síndrome de abstinência. Síndrome de abstinência.
Beijo, boa Beijo, viagem. tchau. Obrigada. Beijo, tchau.